pessoal, tudo bom? Aqui é o Matheus, a gente vai fazer a correção aqui do simulado de número 26. É o segundo simulado daquela apostila que eu mandei para vocês, beleza? Bom, a primeira alternativa, a primeira questão, ela se refere a uma questão relacionada a infrações de trânsito, ok? Essas infrações de trânsito, a sua ampla maioria relacionada à carteira de habilitação, são infrações, é uma regrinha básica para vocês, são infrações gravíssimas, beleza? Bom, as infrações gravíssimas, então a gente já tiraria de cara a alternativa B, que se refere a uma infração grave. Então, além dessa infração gravíssima, ou seja, conduzir o veículo com a sua validade da CNH já vencida há mais de 30 dias, é como se vocês não possuíssem CNH. Então, a CNH deve ser recolhida, é uma medida administrativa que o guarda, né, o agente de trânsito, irá recolher a sua CNH para que você possa providenciar a renovação dela. Bom, além do recolhimento, o seu veículo ele vai ficar retido. Por quê? Porque você não possui aquela CNH, é como se você não possuísse, ela está vencida. Então você não pode tirar aquele veículo dali. Então você pode chamar uma outra pessoa que possua CNH, que não esteja vencida, obviamente, para que essa pessoa possa recolher, possa tirar o seu veículo dali. Então a alternativa correta nesse caso seria a alternativa C. A segunda questão, ela se refere a uma questão de direção defensiva, beleza? Então, para quem não leu ainda sobre direção defensiva, essa é uma questão que poderia cair na prova de vocês. Bom, sobre acidentes de trânsito, a gente pode afirmar que a ampla maioria deles, a grande maioria deles, está relacionada com falhas humanas, ou seja, são problemas, são causas que a gente poderia evitar. Para que vocês possam ter uma ideia, cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas. 5% estão relacionados a esses dois itens aqui, que são problemas na via, são deficiências da via, como falta de sinalização, como buracos na pista, etc. E os outros 5% estão relacionados com falhas mecânicas no veículo, mas a ampla maioria, 90%, estão relacionadas com falhas humanas. Número 3. Na impossibilidade da presença do resgate, ou seja, caso não haja a presença do resgate, não tenha como você chamar um resgate, o socorrista, toda vez que cair a palavra socorrista, se refere ao condutor do veículo, ou nós, né, na presença daquele acidente, nós somos socorristas, nós estamos socorrendo aquelas vítimas. Bom, antes de você ter qualquer contato com a vítima, antes que você analise, verifique a situação das vítimas, a gente deve observar prioritariamente, ou seja, primeiramente, a gente deve sinalizar o local. Por quê? Porque um acidente ele já aconteceu. Caso você não sinalize o local, outros acidentes poderiam acontecer. Então, antes de você verificar qualquer coisa relacionada aqui, à vítima, como as lesões, as queimaduras, as hemorragias, a gente deve sinalizar o local para que novos acidentes não aconteçam. Beleza? Número 4. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito. Então, agir com cortesia e solidariedade no trânsito nada mais é do que você ter respeito. Então, você tendo respeito no trânsito, você está agindo com cortesia e com solidariedade. Então, não necessariamente fazer novos amigos, não necessariamente dar passagem a outros condutores e muito menos sair do veículo para ajudar outros pedestres. Mas tendo respeito, você pode, sim, respeitar os direitos dos outros usuários, cada um no seu direito, e você vai ser uma pessoa tolerante no trânsito. Você vai respeitar as indiferenças dos motoristas, as indiferenças dos condutores, e você vai manter um trânsito mais harmônico. Número 5. A número 5 está pedindo para marcar a alternativa errada. Então observem, tomem cuidado com esses enunciados. Então leiam os enunciados, tomem cuidado com essas palavras que podem ter como pegadinha, beleza? Bom, os veículos de transporte de escolares, ok? Então, um veículo de transporte de escolares. O que eles precisam ter? Eles precisam ter um registro como veículo de passageiros com toda certeza, ok? Então, lá no documento do veículo, lá no seu licenciamento, ele deve ter o item como veículo de passageiros, a tipologia do veículo como veículo de passageiros. Ele deve ter uma faixa escrita transporte de passageiros? Não. Ele deve ter uma faixa escrita que é um veículo escolar,
mas não como transporte de passageiros. Então a gente já tem a nossa alternativa errada. Vamos ler o restante. Ele deve fazer uma inspeção semestral com toda certeza, ok? A cada 6 meses ele vai passar por uma inspeção para verificar seus itens de obrigação, seus itens de segurança obrigatórios. E deve ser o uso obrigatório do tacógrafo. Pessoal, o tacógrafo, ele registra a quilometragem do veículo e registra a velocidade daquele veículo. Então, possui um disco, ele é como se fosse um pendrive, um grande pendrive, onde ele registra esses índices do veículo para que possam ser usados, né, posteriormente, através de uma perícia, através de uma inspeção, ok? Então, a alternativa errada, com certeza, seria a alternativa B. A 5. A função básica do sistema de suspensão do veículo. Então, o sistema de suspensão do veículo é composto pelas molas, é composto pelo amortecedor do veículo, ok? Então, esse sistema de suspensão, qual que é a função básica dele? Vamos ler as alternativas. Bom, absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva, não é somente quando você está fazendo uma curva. Olha a palavrinha que é errada aqui, ó. Então, com todas as saliências da pista, os buracos, as deficiências do local, você está ativando esse sistema de suspensão para manter o seu veículo estável. Então, você está absorvendo realmente esses balanços, mas não é somente nas curvas. Então, é uma alternativa errada. Letra B. Melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. Bom, em pistas escorregadias, você utilizará muito mais o seu sistema de pneus do que o seu sistema de suspensão. Então, não é a função básica. Olha a palavrinha-chave aqui, ó. Não é a função básica do sistema de suspensão. Absorver os choques provocados pelo piso irregular, olha ali, ó, os buracos na pista, por exemplo, com o veículo em movimento. Aí sim, essa é a função básica. Então, a alternativa correta seria a letra C. Absorver os impactos no momento de um acidente. Bom, não é só no momento do acidente que você vai utilizar o sistema de suspensão. Então, a alternativa correta realmente é a letra C. Questão número 7. Assinale a alternativa incorreta. Então, observe mais uma vez a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva. Então, é uma questão de direção defensiva, ok? O que é dirigir na defensiva? É dirigir você de forma que você prevê o acidente, ok? É uma direção preventiva, daquela forma que você evite o acidente. Então, se você começa a chover, você vai diminuir a velocidade. Se você vê que está chegando num local de cruzamento de veículos e cruzamento entre vias, você vai diminuir a velocidade, vai redobrar a sua atenção. Ou seja, isso é dirigir na defensiva, buscando evitar esses acidentes. Mas está pedindo para marcar a alternativa incorreta, ou seja, aquilo que não é dirigir na defensiva. Letra A. Dirigir atento às ações dos demais usuários. Isso é dirigir na defensiva? Sim. Então não é essa que a gente vai marcar. Dirigir impondo seus direitos, ou seja, sem respeitar os direitos dos próximos. A gente acabou de ver nas questões passadas que você deve ser uma pessoa que possui um respeito no trânsito, ou seja, você não deve dirigir impondo seus direitos. Então, com certeza, essa é a alternativa incorreta. Dirigir com educação e segurança é dirigir na defensiva. Dirigir respeitando a legislação, com toda certeza, também é dirigir na defensiva. Questão número 8. Por interrupção de marcha, ou seja, você interrompeu a passagem da marcha. O que isso significa? O que você entende por isso? Bom, interromper a marcha. O que é interromper a marcha? A parada do veículo durante o tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Bom, isso daqui é parada, ok? Parada do veículo, ou seja, você está parando o veículo para um embarque e desembarque de passageiros. Isso não é apenas interrupção de marcha. A imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito, como por exemplo, se o trânsito for parado, se acontece algum tipo de acidente, se uma árvore cai na pista ou buracos, ou seja, isso sim se refere à interrupção de marcha. Então, a alternativa correta, letra B. Imobilização por problemas mecânicos, aí seria o nosso estacionamento. Manter o veículo no mesmo local por tempo superior também é um estacionamento. Ou seja, a alternativa A se refere a parada, a alternativa C e D se refere a estacionamentos, né? Seja por problemas mecânicos, seja
para embarque e desembarque de pessoas. E a alternativa B, aí sim, simplesmente interromper a marcha. Questão número 9. As indicações que prevalecem sobre as demais são... Pessoal, existem várias indicações no trânsito, ok? Existem várias sinalizações, não só a sinalização vertical através de placas, mas existem sinalizações horizontais através das pinturas, existem os sinais luminosos através dos semáforos, né? Essas placas de trânsito, como eu falei com vocês. Mas qual que é a ordem de prevalência? Vamos supor que vocês cheguem num local onde há um sinal luminoso, há um semáforo. E aquele semáforo indica uma ordem de parada, onde está no vermelho, por exemplo. E aparece um agente de trânsito e manda você seguir. Ou seja, ele faz aquele sinal de braço, ok? Ele faz o sinal de seguir através do um silvo breve, que a gente já viu durante as aulas, ok? E manda você seguir. Quem você vai obedecer? Você vai obedecer os sinais luminosos ou você vai obedecer a ordem dos agentes de trânsito? Bom, a ordem de prevalência, nesse sentido, se refere primeiramente às ordens dos agentes de trânsito, ou seja, a alternativa correta seria a letra D, depois os sinais luminosos e após isso as demais sinalização. Então, a alternativa correta, letra D. Número 10. A sinalização horizontal, ou seja, aquela que é pintada no pavimento, ela se apresenta em quais cores? Bom, a gente tem a sinalização amarela, a gente tem a sinalização vermelha, que a amarela ela divide em um sentido de mão dupla, por exemplo. A vermelha, aquela pintada para ciclovia ou ciclofaixas. A branca, que divide uma via no sentido de mão única. A azul, que é usada para legendas, como por exemplo para estacionamento de deficientes físicos. E a cor preta, que ela serve para dar o contraste numa via que potencialmente ela seja pintada em branco. Então, para que você possa pintar as demais cores, você passa uma tinta preta para dar aquele contraste e por cima dela as demais cores. Então, todas as cores estão na letra A, ok? Número 11. Dirigir veículo, olha, carteira nacional de habilitação ou a permissão de dirigir de categoria diferente. Lembram lá da questão número 1 que eu falei com vocês que essas infrações relacionadas às carteiras de habilitação, em geral, são alternativas gravíssimas, ok? Essa é mais uma alternativa gravíssima. Dirigir com a carteira de habilitação numa categoria diferente, como, por exemplo, vocês possuem a categoria de carro e estejam dirigindo uma moto, um caminhão, um ônibus, ok? Então, você terá uma infração gravíssima, então a gente já tira de cara a A e a B. E qual a medida administrativa? A medida administrativa é aquilo que eu preciso solucionar o problema. Então, nessa medida administrativa, nesse espaço em branco, ele deve vir algo relacionado com a carteira nacional de habilitação, ok? Bom, dirigir o veículo com a carteira nacional de habilitação numa categoria diferente, você terá o seu veículo retido, beleza? Seu veículo vai ficar até que você consiga chamar outra pessoa para retirar o veículo. Essa infração não tem recolhimento do documento de habilitação, ok? Porque você possui o documento, ele está numa validade, não é igual àquela alternativa, aquela questão número 1, ou seja, ela não está vencido, mas você tem que chamar alguém para tirar, porque você não poderia estar dirigindo aquele veículo. Então, a alternativa correta seria a letra C. A 12 é uma questão de plaquinhas, ok? Bom, pessoal, vocês podem reparar que isso é uma placa de advertência, ok? Olha ali, é uma placa amarela. Essa placa amarela possui ali um pai e uma filha, por exemplo, atravessando, olha ali, ó, uma faixa de pedestres. Essa faixa de pedestres, ela significa que essa é uma passagem que esteja sinalizada. Só que não é uma passagem sinalizada simplesmente de pedestres, porque eu possuo, olha ali, duas pessoas. Então essa é uma passagem sinalizada de escolares. Então seria a alternativa A. A número 13. Tempo de reação. Bom, agora a gente está falando numa situação em que você deve frear o veículo. Você está fazendo uma parada, ok? Bom, vamos supor que vocês estejam conduzindo aquele veículo e vocês observam a presença
por exemplo, de animais na pista, ou uma situação de árvore caída na pista, enfim, qualquer tipo de problema que você deve utilizar seu freio. O tempo gasto entre você ver, ok? Entre você ter visto aquele perigo e resolver tomar uma atitude, como por exemplo, apertar o freio, esse tempo ele é chamado de tempo de reação. Então olha ali, eu vou colocar aqui mais ou menos para vocês, é o tempo de reação, beleza? Então entre ver e apertar o freio. Bom, na hora que você aperta o freio, o seu veículo não para de forma automática. Então ele leva um certo tempo até ele parar. O tempo gasto entre você apertar o freio e resolver parar o veículo é um tempo que a gente chama de tempo de frenagem, beleza? Então é o tempo de frenagem. O tempo total entre você ter visto o seu veículo for totalmente parado é um tempo que a gente chama de tempo médio de parada, beleza? Bom, aqui a gente está perguntando sobre o tempo de reação. Então, o tempo de reação é o tempo gasto entre você ver o perigo e resolver pisar no freio. Então, a alternativa correta seria a letra C. 14. A qual veículo pertence à preferência? Pessoal, questão de preferência, a gente deve observar primeiramente o quê? Primeiramente, se há sinalização na pista. Não há sinalização em nenhum local. Então, a gente pode utilizar as leis da preferência, as regrinhas de preferência. Quais são elas? A primeira regra de preferência diz respeito à rodovia. A gente vai procurar se há alguma rodovia. Não há nada escrito, não tem um acostamento, não tem nada escrito que se trata de rodovias. Então a gente já pula para a segunda para procurar se há uma rotatória. Não há uma rotatória, ou seja, não há um trevinho aqui no meio, né? Não tem nenhum veículo já dentro daquela rotatória. Então, vai para a última regra que diz respeito ao seguinte: os veículos que vêm pela direita terão preferência de passagem com relação aos veículos que vêm pela esquerda. Então, nesse caso, a gente vai observar um reloginho, ok? Vindo no sentido anti-horário. O seu relógio no sentido anti-horário aponta para o veículo que está à direita. Então, observem, se vocês estiverem sentados no veículo 2, se olharem, olha aqui, para a sua direita, vocês verão o veículo 1. Então, nesse caso, o veículo 1 está à direita do veículo 2. Portanto, ele possui a sua preferência. Então, a alternativa correta seria a letra C. O veículo que possui preferência é o veículo 1, que está à direita do veículo 2. Pessoal, tomem muito cuidado com isso na prova, ok? Tomem muito cuidado, porque não necessariamente os veículos que possuem a preferência são veículos que estejam em linha reta. Talvez na prova, cobre, né, mostre, por exemplo, esse veículo que está cruzando a via, te induza ao erro. Como, por exemplo, essa questão 2, falando é o veículo 2, porque o veículo 1 vai virar à esquerda. Essas questões de conversões, nessa situação, falando sobre preferência, não tem nada a ver com as nossas regras, que são rodovia, rotatória e direita. Tomem muito cuidado com isso na hora de fazer a prova, beleza? A 15. Bom, a 15 também está pedindo para marcar a alternativa incorreta. Tomem cuidado com isso, tá? A emissão de gases de poluentes prejudica os reflexos com toda certeza, beleza? A emissão dos gases prejudica a nossa visibilidade, prejudica a nossa circulação no trânsito, então com certeza prejudica os reflexos. Não agrava doenças cardiovasculares, pelo contrário, pessoal. As emissões de gases, ou seja, a nossa poluição, agrava e muito as nossas doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao pulmão, relacionadas ao coração. Beleza? Bom, diminui a capacidade de trabalho, com toda certeza, beleza? A emissão de poluição diminui a capacidade de você conduzir aquele veículo e degrada a qualidade de vida também, né? Justamente por essas doenças de natureza principalmente cardiovasculares, de natureza respiratórias. 16. O candidato encontrando dirigido sem a companhia do instrutor. Então vamos supor que vocês que não possuem a carteira de habilitação ainda, depois que vocês passam pela prova teórica, receberão a sua licença de aprendizagem.
Aí, nesse momento, durante a execução das suas aulas, é encontrado conduzindo o veículo, olha, sem a companhia do instrutor, beleza? Vocês estão num veículo da autoescola, por exemplo, e não há a companhia do instrutor, seja de carro, seja de moto. Então, nesse caso, você terá a sua licença de aprendizagem suspensa por um intervalo de 6 meses. Ou seja, vocês não poderão conduzir nenhum tipo de veículo, né? Não poderão ter aulas na autoescola num intervalo de 6 meses. Após esses 6 meses, por isso que é apenas suspensão, vocês terão a sua licença de aprendizagem novamente ativa. Tomem cuidado com essas alternativas, ok? Então, olha só, é uma licença suspensa por 6 meses. São 2 S's, beleza? Ó, suspensa 6 meses. Então, alternativa correta, letra A. 17. Na presença de sangramento abundante, ou seja, a pessoa está com uma hemorragia, uma questão de primeiros socorros, beleza? A pessoa está com uma hemorragia de forma contínua, de forma abundante. O que a gente deve fazer nesse caso? Bom, a gente vai fazer um garrote, ou seja, vai garrotear aquele membro, você vai prender, você vai fazer um torniquete. Não, pessoal, a gente não deve utilizar esse garrote, tá? Fazer compressão no local do sangramento. Sim, essa é o procedimento adequado. Então, a gente vai pegar um pano limpo, por exemplo, ok? E vai fazer uma compressão, você vai forçar um pouco para que aquele sangramento possa diminuir a sua saída do corpo, ok? Então, a gente vai diminuir aquele volume de sangramento através dessa compressão. Então, a alternativa correta é a letra B. Dar bastante líquido. Opa, a gente não deve dar líquido para a vítima. Então, a alternativa é errada. Jogar bastante água oxigenada. Nossa, coitada da pessoa, né? Então, a gente também não deve jogar nada no local do acidente. Alternativa correta, letra B. 18. Bom, 18 também se refere a uma questão de infrações de trânsito, beleza? Então, as infrações gravíssimas. Essa alternativa, essa questão, pessoal, está falando sobre os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores, beleza? Essa é uma questão em que a gente apenas saber qual dessas é uma infração gravíssima já conseguiria fazer a questão. A gente não precisa saber quais são as outras infrações que não seja gravíssima. Por quê? Quem assistir a aula, quem estiver dando uma lida no livrinho, vai perceber que transportar crianças menores de 7 anos, apesar da gente ver muito isso na prática, infelizmente, tá? Numa motocicleta é uma infração gravíssima, ela leva inclusive à suspensão do direito de dirigir. Então é uma infração muito grave, tá vendo? Apesar da gente ver isso muito na prática. Então, de cara, já seria a letra A. As demais alternativas, conduzir o guidão com uma das mãos, conduzir transporte de carga incompatível com suas especificações, conduzir a motocicleta rebocando, ou seja, puxando outro veículo, todas essas três são infrações de natureza média. Vocês podem até anotar aí para quem estiver estudando, que são infrações médias, beleza? Então a única alternativa mais grave realmente, ou seja, a alternativa gravíssima, né, é transportar crianças menores de 7 anos de idade. 19. Bom, a nossa 19 se refere aos equipamentos de uso obrigatório, mas tomem um certo cuidado, porque ali está falando sobre os equipamentos de uso obrigatório, mas está cobrando o exceto, ou seja, esse exceto a gente traz lá para o início da frase como um não, ou seja, não constitui equipamento de uso obrigatório, ou seja, o que a gente não é considerado equipamento de uso obrigatório. Espelhos retrovisores. Bom, esses espelhos retrovisores são sim equipamentos de uso obrigatório. O macaco, ou seja, o macaco hidráulico também é um equipamento de uso obrigatório. O ar-condicionado, pessoal, o ar-condicionado não é um equipamento de uso obrigatório no veículo. Então a alternativa correta, ou seja, a alternativa incorreta nesse caso, né, seria a alternativa C. E chave de roda também é um equipamento de uso obrigatório. A chave de roda e o macaco são para solucionar problemas como, por exemplo, se o seu veículo furar o pneu. Você deve elevá-lo através do macaco e através da chave de roda retirar aquele pneu dali. 20. É penalidade, então a gente está falando agora sobre penalidade, que a autoridade de trânsito pode transformar em advertência por escrito.
Ou seja, a advertência por escrito é uma penalidade, beleza? Só que ela não é aplicada de cara. Caso você tenha cometido uma infração de natureza leve ou uma infração de natureza média, ok? Caso você tenha cometido uma infração dessas natureza, num intervalo nos últimos 12 meses, ou seja, é a sua primeira infração, você não é reincidente, naquele intervalo de 12 meses, você pode pedir a troca por uma infração, por uma penalidade, como advertência por escrito. Qual que é a vantagem disso? Bom, não vai te acarretar nem a pontuação dessas multas e você também não precisará pagar nenhum tipo de valor. Então, a alternativa correta, letra B. As multas, desde que elas sejam de natureza leve ou média. A 20, ó. A 20 é uma placa de regulamentação. As placas de regulamentação, elas te obrigam, beleza? Então, essas plaquinhas vermelhas, essas plaquinhas circulares, elas te obrigam ou te proíbem de alguma coisa. Quando eu tenho, olha, esse cruzado, tá vendo? Esse cruzado em vermelho, elas mostram que é proibido alguma coisa. Nesse sentido, olha ali, é proibido, ó, olha a setinha, tá apontando para direita. Então, nesse caso, é proibido virar à direita. Letra D. A 22. A 22 se refere aos fundamentos da direção defensiva. Quais são os fundamentos da direção defensiva? Ou seja, o que você precisa ter para ser um motorista de direção defensiva? Bom, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer das leis, das normas de trânsito, mas só ter o conhecimento não basta, você tem que ter habilidade. Por isso que vocês farão aulas práticas, para que vocês desenvolvam essa habilidade. Bom, além da habilidade, não basta ter apenas o conhecimento, você precisa ter atenção. Você precisa ter uma atenção no trânsito para ser um motorista defensivo. Vocês devem também prever os acidentes, vocês devem ter previsão daqueles acidentes. Ou seja, diminuir a velocidade quando se deve, manter a atenção, redobrar, e utilizar os equipamentos dos veículos de forma correta. Então vocês devem prever aquele acidente. Mas não adianta nada prever o acidente se não souber tomar uma decisão. Então vocês vão levar essa palavrinha aqui, ó, como fundamento, ok? CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Então aquilo que não constitui, ou seja, aquilo que não está nesse sentido aqui, seria a interação. Seria a alternativa B. 23. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C. Então, a categoria C é para veículos de carga acima de 3.500 quilos. Okay? Se é carga, está se referindo aos quilos do veículo. Então, você pode conduzir veículo acima de 3.500 quilos. Além disso, você também estará habilitado a conduzir um semi-reboque, um reboque, qualquer tipo de articulado que esteja ligado ao seu veículo de até 6 toneladas. Por quê? Porque acima de 6 toneladas você precisa da categoria E. Então vamos procurar uma alternativa que esteja falando mais ou menos sobre isso. Combinação de veículos motorizados para transporte de carga perigosa. Então não está se referindo apenas a carga perigosa. Então a alternativa é errada. Veículo motorizado de 2 rodas. Veículo motorizado de 2 rodas, você precisaria de uma categoria A. Então também está errado. Veículo motorizado para transporte de carga, beleza, cujo peso máximo autorizado seja acima de 3.500 kg. Olha ali, então, acima de 3.500. Correto. Veículo motorizado para transporte de carga de peso máximo de até 1.500 kg. Bom, até 1.500 kg você consegue conduzir até categoria B. Na verdade, a categoria B ela vai até 3.500 kg. Então, você não precisaria de categoria C nesse caso. Então, a alternativa correta, letra C. 24. Fazem parte da direção defensiva os seguintes elementos básicos, exceto. Então, mais uma vez, caiu o exceto, a gente joga lá na frente a palavrinha não. Então, ó, não fazem parte da direção defensiva os seguintes elementos básicos. A gente tem que ver, então, aquilo que não fazem parte desses elementos da direção defensiva. Estar sempre alerta e consciente ao que se passa em torno do seu veículo, com toda certeza, beleza?
a gente tem que estar sempre alerta, ter essa visão difusa, uma atenção difusa. Ou seja, você vê aquilo que está na frente do seu veículo e através dos retrovisores você vê aquilo que está atrás do seu veículo, ou seja, em torno do seu veículo. Agir de forma sensata, beleza, e com rapidez nas situações críticas, ou seja, você saber lidar com qualquer tipo de situação que foge um pouco da sua prevenção. Isso sim faz parte da direção defensiva. Possuir alguma prática de direção somente o suficiente para movimentar o veículo. Bom, a gente viu lá atrás, quando a gente falou sobre os elementos, sobre os fundamentos da direção defensiva, que não é apenas a habilidade, né? Não é apenas a prática de direção. Você deve ter o conhecimento, você deve ter atenção, você deve ter prevenção, você deve tomar decisão. Então, com toda certeza, a alternativa está errada. Portanto, a alternativa correta nesse caso, já que está perguntando sobre o exceto, né? É a letra C. Ter conhecimento da legislação vigente e das técnicas de prevenção. A gente viu lá que a gente deve ter sim. 25. Não fazem parte das partes fixas do motor. Ou seja, a gente tem que manter, né? A gente tem que escolher a alternativa que é uma parte móvel, já que está pedindo para a gente não faz parte das partes fixas do motor. O bloco do motor. Pessoal, o bloco do motor é uma parte fixa, beleza? Então, não faz parte dessas partes fixas, então a alternativa ela está correta. Cilindros. Os cilindros, eles também são partes fixas. O que se move dentro dos cilindros é o nosso pistão. Então, o pistão é uma parte móvel, o cilindro é a parte fixa. O cabeçote, pessoal, o cabeçote que fica por cima, né, daquele bloco dos cilindros, também é uma parte fixa, beleza? Então, a única alternativa que é uma parte móvel é a biela. A biela, ela é ligada nesse pistão, ou seja, então o nosso pistão está nessa parte de cima, aqui a gente tem a nossa biela, que é ligado naquela manivela muito doida lá, chamada de virabrequim. Então, todas essas partes são partes móveis. A nosso cilindro, né? O nosso pistão, a nossa biela e o nosso virabrequim. Então, a alternativa correta, letra D. 26. O condutor do veículo só poderá fazer uso da buzina. Então, quando a gente fará uso da buzina? Pessoal, o uso da buzina não é para ser usado para cumprimentar as pessoas, para utilizar em qualquer situação, beleza? A gente vai utilizar a buzina apenas no sentido de evitar um possível acidente, como forma de advertência, ou para caso, aí isso apenas fora das áreas urbanas, caso você precise ultrapassar algum veículo. Então, a alternativa correta seria já de cara a letra A, olha, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Mesmo assim, pessoal, em toque breve, beleza? Não é meter a mão na buzina, não. Toques breve, justamente para alertar o motorista da frente que você quer ultrapassar. Então, não é em qualquer situação. Não é quando avistar um animal na pista, muito menos quando avistar um animal na pista, ok? Aquele animal pode se assustar e ir em direção ao seu veículo, e muito menos perto de hospitais e escolas. Então, a alternativa correta, letra A. A 27, ó. Para melhorar o convívio e qualidade de vida, existem alguns princípios que devem ser a base de nossas relações no trânsito. Indique abaixo qual princípio pode melhorar a nossa convivência. Então, é uma questão de convívio social, beleza? Corresponsabilidade pela vida social. Valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito, beleza, a segurança no trânsito, e a efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos. Ou seja, todos os cidadãos possuem o direito de ir e vir. Esse direito de mobilidade. A gente vai assegurar que todos possam ter esse direito. Então, parece uma alternativa adequada. Vamos ler o resto, ó. Dignidade da pessoa humana, princípio que não valoriza os direitos humanos. Então, ó, o probleminha aqui, ó, o não, então tá errado. Igualdade de direitos, visa garantir a igualdade e não se preocupa com a solidariedade. O não também tornou essa alternativa uma alternativa errada, né? Participação, mobilização das pessoas, onde os problemas de trânsito, ó, mais uma vez, ó, não são de fundamental importância. Pelo contrário, os problemas de trânsito são de fundamental importância na mobilização das pessoas, para que as pessoas possam participar das decisões tomadas
no trânsito. Então, a alternativa correta, letra A. A20, pessoal, A20 é uma alternativa relacionada aos telefones, né? Quando a gente fala lá em primeiro socorro sobre chamar o resgate, a gente deve saber para quem ligar, beleza? Bom, aqui está perguntando qual que é o telefone do Corpo de Bombeiros. Vamos fazer um por um, beleza? Bom, o telefone 191. O 191 é o telefone responsável pela Polícia Rodoviária Federal. O 193, aí sim, a alternativa correta, né? A alternativa relacionada ao Corpo de Bombeiros é o 193. O 190 é a nossa Polícia Militar, beleza? O único telefone que está faltando aqui não é esse 81, é o 192. O 192 é o telefone do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso SAMU. 29. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência. Pessoal, costuma confundir bastante essas questões, tá? A imprudência, eu digo mais ou menos o seguinte, é aquela questão onde você sabe, ou seja, você conhece as leis de trânsito, mas mesmo assim você vai lá e faz. Ou seja, uma ultrapassagem em local proibida, por exemplo, desobediência, uma questão de alta velocidade, alguma falha de mecânica em que você deixou de fazer, beleza? São alternativas relacionadas à imprudência. E a negligência? Bom, a negligência está mais relacionada ao descaso, ou seja, aquilo em que você deixa de fazer no trânsito, ou seja, coisas, se você comete um acidente por algo que você poderia ter evitado antes, beleza? Então aqui está perguntando, nas alternativas abaixo podemos classificar como imprudência, ou seja, aquilo que você sabe mais faz, está muito relacionado isso aqui a um ato perigoso na direção, beleza? Algo que você provoca, e a negligência, que está relacionada a essa desatenção, respectivamente. Ou seja, a gente deve marcar primeiro a imprudência e depois a negligência. Letra A. Falhas mecânicas previsíveis e alta velocidade. Isso aqui está ao contrário, beleza? Falha mecânica previsível é aquilo que você sofreu por descaso. E alta velocidade seria imprudência, então está ao contrário. Falhas mecânicas previsíveis também está errado, porque isso aqui é negligência. Alta velocidade, beleza. Alta velocidade está relacionado com imprudência. E desobediência de sinalização. Desobediência de sinalização também está relacionado com imprudência. Então, os dois se relacionam à imprudência. Então, está errado também. Sobra para a gente a alternativa D. Alta velocidade relacionada à imprudência. Falhas mecânicas previsíveis relacionadas à negligência, aquilo que você poderia ter feito. Então, seria a letra D. E, por fim, a 30ª e última questão diz respeito ao seguinte, ó, é proibido a todo condutor de veículo parar o veículo no acostamento. Pessoal, ó, cuidado com a diferença entre parar e estacionar, beleza? Parar o veículo é pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Estacionar é um tempo superior ao necessário. Parar o veículo no acostamento é permitido, beleza? Quando não houver local apropriado para fazer um retorno, então parar aquele veículo, esperar a passagem do trânsito, né? E você fazer o retorno, desde que o local seja permitido, não é proibido ao condutor. Então a alternativa A está errada. B. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Pessoal, não é proibido ao condutor dar passagem pela esquerda. Pelo contrário, é obrigação do condutor dar passagem pela esquerda quando o condutor que vier atrás estiver pedindo a ultrapassagem, né? Solicitar a ultrapassagem através de setas, através de uma buzina, sinal de braço, enfim. Então, também é a alternativa errada. Letra C. Aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. Pelo contrário, não é proibido, é obrigação do condutor aproximar-se o veículo do meio-fio para você fazer o embarque e desembarque de passageiros. Então, só não cessa realmente a letra D. Ó. É proibido ao condutor do veículo forçar a ultrapassagem entre os veículos que, transitando em sentidos opostos, sejam próximos de passar um para o outro. Então, imagine a seguinte situação. Ó. Mesmo que o local seja permitido ultrapassar. Tá vendo que eu coloquei como uma linha seccionada. Ó.
Você está nesse veículo aqui, o veículo número 1, por exemplo, e quer ultrapassar o veículo número 2, beleza? Essa é uma via de mão dupla. Então, para isso, o que a gente faria? A gente passaria para outro sentido e voltaria para a sua faixa. Porém, olha aqui, está vindo o veículo número 3 nesse sentido. Nessa questão, quando você está forçando essa ultrapassagem, isso é uma infração gravíssima, pessoal. Mesmo que o local seja permitido ultrapassar, beleza? Por quê? Porque você está forçando essa passagem. Poderia acontecer um acidente com esse veículo 3. Então é proibido ao condutor nesse caso. Pessoal, no mais, vocês têm o meu telefone, beleza? Podem tirar as dúvidas comigo, mesmo que ficou confuso algumas questões. Mas essa é uma questão, é uma prova que eu considero uma prova bem boa, beleza? Então, no mais, fiquem com Deus.